Abner fechou os olhos, levou as mãos ao rosto e passou-as pelos cabelos, recostando-se na cadeira. Acreditou que aquela conversa com sua irmã seria bem mais fácil. Julgava menos preconceituosa e ignorante. Ela estava confusa, insegura e revoltada. Por um instante, preocupou-se. O que a irmã faria agora? Contaria aos pais? Não falaria mais com ele? Acreditou ser melhor esperar, era o que lhe restava. Talvez ela precisasse refletir. Quem sabe procurasse orientação e assim conheceria mais sobre o assunto. Nesse momento, o telefone tocou. Angustiado, o rapaz atendeu. Pronto? Abner? Fala, Simone. Ela se calou. Ao perceber que chorava, insistiu. Fala, Simone, o que foi? Perguntou, tentando passar serenidade na voz. Preciso conversar. Fique calma, vamos conversar. Abner, posso ir aí? Agora? Se eu não for lhe atrapalhar. Você tem condições de dirigir até aqui ou quer que eu vá buscá-la? Estou aqui embaixo, em frente ao seu prédio. Então suba, nem precisa pedir, estou esperando. O rapaz foi até a cozinha e interfonou para a portaria, autorizando antecipadamente a entrada da irmã no prédio. Aguardou alguns minutos e Simone subiu. Ao vê-lo à porta do apartamento, nem o cumprimentou, atirou-se em seus braços. Assim que pôde, ele a chamou, generoso. Venha, vamos entrar. Após conduzi-la para o sofá, foi até a cozinha e lhe trouxe um copo com água adoçada e lhe serviu. Esperou vê-la mais tranquila e perguntou. Está mais calma? Não sei, estou desesperada. O irmão sentou-se na cadeira à sua frente e indagou. O que aconteceu para ficar assim? Eu e o Samuel fomos ao médico e os exames indicaram um problema com o nenê. Chorou. Depois de recompor-se, explicou. Fiquei aflita quando vi a cara dele ao fazer a ultrassonografia. Ela não coordenava as ideias e se atrapalhava com o que dizia. Ele disse que já estava desconfiado, mas agora já podia garantir. Simone chorava compulsivamente. Quase não se entendia o que dizia. Eu fiz todos os exames que o ginecologista obstetra pediu e... Ao vê-la tão nervosa, o irmão sugeriu, gentil. Calma, Simone. Respire fundo e conte direito, do princípio. Eu fiz todos os exames que o médico solicitou. Fui lá levar. O Samuel me acompanhou e depois de ver os exames laboratoriais, o médico foi fazer o ultrassom e o meu bebê tem síndrome de Patau. Simone descontrolou-se em pranto comovente. O irmão sentou-se ao seu lado, abraçou-a e mesmo sem saber do que se tratava, entendeu ser algo grave para ela estar desse jeito. Fazendo-lhe um carinho, disse comovido. Procure se acalmar. Desespero não vai ajudar nesse momento. Breve pausa e perguntou com um jeito amoroso. Sabe me explicar o que é síndrome de Patau? É uma falha genética raríssima. Um acidente genético, por assim dizer. O médico disse que é uma anomalia no cromossomo 13, por causa da trissomia. A trissomia é um tipo de alteração cromossômica, em que um cromossomo possui 3 cópias em vez de 2, que é o correto. Então, essa alteração cromossômica ou anomalia cromossômica proporciona várias más formações no feto. Ele vai nascer, se nascer, chorou.
Se ele nascer, terá muitos defeitos físicos. É um problema genético tão grave que pode chegar a ponto de deformar totalmente um bebê. É muito triste. O irmão não sabia o que dizer. Levantou-se, pegou uma caixa de lenços de papel e lhe ofereceu. Simone secou o rosto, bebeu mais um gole de água, depois contou. Você sabe que antes de fazer economia, fiz enfermagem. Referiu-se aos cursos universitários que realizou. Não me lembro de ter estudado isso, mas eu pesquisei a respeito e... Tirou um papel dobrado de sua bolsa, abriu-o e disse ao ler. A síndrome de Patau também é conhecida como síndrome de Bartholin-Patau. Eu entendi que essa síndrome é causada quando não há a disjunção dos cromossomos durante a anáfase da meiose. Daí geram-se gametas com 24 cromátides. Sendo assim, o gameta possui um par de cromossomos 13, que juntado com o cromossomo 13 do pai, forma um ovo com trissomia. Não entendi direito. É um problema hereditário? Tudo diz que não é hereditário, é genético. É um acaso, um acidente. Assim como a síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, causado por um cromossomo 21 a mais, é um acidente, acontece por acaso. Então, não se sabe se é o homem ou a mulher quem produziu a alteração cromossômica? Não se sabe. Sabe-se que gametas masculinos portadores de alterações numéricas cromossômicas têm menor viabilidade que gametas normais. Nada é impossível. Não há muita chance de um gameta alterado do homem fecundar um óvulo. Já a mulher, por produzir apenas um óvulo, se esse tiver alteração, geralmente ocorre com mulheres com idade acima de 35 anos, mas pode acontecer com uma de 18 anos. Tenho 32. Cuidadoso, Abner perguntou com jeitinho. E o que podemos entender como várias malformações no nenê? O que pode acontecer com ele? Anomalias graves no sistema nervoso central. Daí, tudo se complica. Apresenta holoprosencefalia, arrinencefalia. Leu e chorava. Malformações da linha média cerebral, craniana ou facial. O resultado é uma deficiência no embrião. Essas deformações são variáveis. A prosencefalia, lia no papel, é a forma mais grave. A face fica deformada, pode ser bem feio. Pode ter olhos extremamente pequenos ou até não ter olhos. Ou ainda ter uma espécie de um único orifício onde tem os dois globos oculares juntos. Chorava. Pálpebras alteradas, as orelhas mal formadas e deslocadas, deformações nasais de graus variados, deformações faciais leves ou ausentes. As mãos e os pés podem ter um sexto dedo ou o quinto dedo sobrepõe-se ao terceiro ou quarto. O retardamento mental pode ser de moderado ou grave. O nenê geralmente apresenta fissura labial e palato fendido, ou até sem o palato. Ou seja, a criança não tem o céu da boca. Chorou compulsivamente, depois contou. No ultrassom, dá para ver que o meu filho tem fenda labial. Em uma mão, o punho está fechado, como se os dedinhos não estivessem bem formados, e na outra só se vê 2 dedinhos. Já dá para ver que a cabecinha tem um formato anormal. Aflita, desabafou. Essa anomalia é incompatível com a vida normal. A síndrome de Patau ocorre uma entre 20.000 nascidos vivos.
Quando chegam a nascer, cerca de 80% morrem no primeiro mês de vida. Outros vivem até 6 meses. Em casos raros, chegam a viver cerca de 10 anos. Possuem problemas cardíacos congênitos ou má formação do coração, problemas renais, mentais, genitais. Breve pausa e contou. Apenas 2,5% dos fetos com essa síndrome nascem vivos. Mexendo novamente em sua bolsa, tirou outros papéis e entregou-os para Abner. Chorando, disse: imprimi essas fotos da internet. Veja. O rapaz se surpreendeu ao olhar fotos tão tristes e ficou impressionado. Após observá-las bem, dobrou-as novamente e as colocou na bolsa da irmã, que estava aberta sobre o sofá. Pesquisei também a respeito da chance de ter um segundo filho com a mesma síndrome e entendi que a chance é a mesma de uma mulher que nunca teve filhos. Isso é um acidente, mas... Esse diagnóstico sobre o nenê é definitivo? Quis saber o irmão preocupado. Tipo, não tem tratamento? Não, não existe tratamento. Não se pode fazer nada. Estou angustiada. Não consigo trabalhar. Não consigo me concentrar em mais nada. Só penso nisso. Não esperávamos por nada assim. É nosso primeiro filho, entende? O outro não respondeu e ela continuou. Planejamos tudo em nossas vidas. Compramos uma casa, depois de colocá-la em ordem, nós nos casamos, demos um duro danado. Só após bem estabilizados, decidimos ter um filho. Agora, ele virá com sérios problemas e nem terá muito tempo de vida, se nascer. Alguns minutos e perguntou, lamentosa: o que eu faço, meu irmão? Se você não pode fazer nada, se não há nada que ninguém possa fazer, então deixe acontecer de acordo com a vontade de Deus. Simone o olhou fixamente, secou as lágrimas com as mãos e comentou: não pensei em tirá-lo. Eu não teria coragem, mesmo se o médico falasse a respeito. Mas não sei o que faço. Não sei se me apego a ele, se continuo conversando, brincando e contando historinhas. Um soluço embargou sua voz. Tenho medo de sofrer. O médico disse que crianças com esse problema não têm muito tempo de vida, e eu não paro de pensar nisso. Abner respirou fundo, pensou por um momento e respondeu: essa criaturinha aqui, falou ao passar a mão carinhosamente sobre a barriga, é fruto de seu amor com Samuel. Não importa qual a dificuldade que esse nenê tenha ou venha a ter. Eu acredito que é um ser querido. Vou dizer que deve ser muito querido, para você ter desejado ajudá-lo, dar-lhe abrigo, carinho, amor e até ter querido aprender com ele. Uma criança não vem como filho ou filha se não for para ser amado. Não importa se é para ser gerado, nascer e viver só por alguns dias, meses ou poucos anos. Não importa o tempo que ele deva ficar perto de vocês. Esse filho é para ser amado todo dia, cada momento, cada segundo, como se fosse o único e o último. Eu queria que ele fosse perfeito, tornou, expressando-se triste. É claro que queria, lógico. E isso é maravilhoso, pois você deseja o bem para o seu filho. Mas o Pai, que está no céu, sabe o que é melhor para ele. O Pai Celeste sabe do que seu filho precisa para ser uma criatura melhor, para evoluir. A vida não se limita somente aos anos que vivemos aqui na Terra. A vida é eterna. A vida é muito mais do que experimentamos aqui. Pode parecer estranho o que vou dizer, porém é a realidade. Essa experiência é para a evolução.
é para o crescimento espiritual, seu, de seu filho e do Samuel também. Eu sei, acredito nisso. Só que quando uma situação dessas acontece com os outros, é mais fácil entender e encontrar explicações. Quando é com a gente, dói. Ela estendeu-lhe as mãos e o irmão as pegou, puxando-a com delicadeza para perto de si. Simone recostou-se em seu peito e o abraçou. Enquanto sentiu o afago nos cabelos longos e um beijo no alto da cabeça, disse: Estou muito triste, decepcionada comigo mesma. É como se eu fosse a culpada pelas condições dele. Não diga isso. Você é uma pessoa instruída. Sabe que isso não é verdade. É que gostaria que fosse diferente. Lógico que sim, porém, é forte o suficiente para lidar com essa situação, ou Deus não permitiria a você e ao seu filho que passassem por essa prova. Ele também é forte e provavelmente pediu essa experiência. Você também acredita nisso? Perguntou, afastando-se do abraço e encarando-o firme. Sem dúvida. Sei que você também sabe que os desafios e dificuldades só existem para mostrarmos nossa fé e evoluirmos. Breve pausa e indagou. Samuel, como está lidando com essa situação? Não conversamos a respeito desde quando saímos do consultório médico. Não conseguimos falar sobre o assunto. Às vezes ele vem, me faz um carinho. Só isso. Nunca mais conversou ou brincou com o nenê. Lágrimas rolaram em sua face. Dessa vez ela parecia mais calma, chorava sem desespero. Contou para a mãe? Não tive coragem, não sei como contar. Um instante e falou. Eu estava fazendo um enxoval, comprei cada coisinha tão linda. E agora? Continuo? O que você faria no meu lugar? Faria tudo o que precisa ser feito, normalmente. Sem exageros, mas faria tudo naturalmente. Mas ele pode nem chegar a usar. Mesmo assim, veja bem, eu penso que você precisa fazer tudo de maneira normal, como se não soubesse de nada. Afinal, se não fosse pelos exames clínicos e laboratoriais tão modernos, não saberia de nada, não é? Sim, mas... Simone, cuide-se. Cuide de seu filho normalmente. Trate-o com amor, carinho, bondade. Demonstre todo o seu afeto. Fazendo isso, vou sofrer mais quando ele se for, chorou. Vai sofrer de qualquer jeito. Mas que seu sofrimento não seja carregado de remorso, dor e arrependimento, por não ter sido uma boa mãe nos momentos em que ele mais precisou de você. Entenda que já é mãe dele desde a concepção e ele sabe disso. Seu filho sente isso. Sofrer você vai, mas não de arrependimento por ter se negado a amá-lo. O médico comentou que não sabe como a gravidez está indo adiante tão bem. Isso é porque Deus, você e seu filho querem assim. Os médicos não espiritualizados só sabem dizer o que as limitações da ciência lhes mostram. A irmã havia parado de chorar e estava bem mais calma do que quando chegou. Abner tinha como conquista espiritual a dádiva, o dom de espargir energias tranquilizantes, principalmente nos últimos tempos, quando começou a entender um pouco mais sobre a espiritualidade. Simone respirou fundo e ele disse: Vamos até a cozinha, vou fazer um chá para nós. Ao se levantar e estender-lhe a mão, comentou para mudar de assunto e distraí-la.
A água precisa ser aquecida no micro-ondas, sorriu. Não arrumaram o gás do fogão? Ainda não. Já na cozinha, a irmã sentou-se em uma banqueta e contemplou o ambiente. Mesmo sem empolgação, comentou: a cozinha ficou bonita. Você precisa ver o resto. Depois, vamos lá dentro. O outro apartamento está prestes a ser entregue. Se vai morar aqui por pouco tempo, por que decorou tão bem? Conheço os donos da empresa de móveis planejados. Eles me ofereceram um belo desconto. Sabem que, como arquiteto, eu uso os serviços que prestam e também os indico. Alguns segundos e perguntou com jeitinho: Abner, você precisava mesmo sair da casa da mãe? Ele silenciou por um instante, tirou água quente do micro-ondas e escaldou os saquinhos de chás que estavam nas canecas de louça sobre a bancada. Refletiu antes de responder. Precisava sim, chegou o momento. Quero ter minha própria vida. O pai, como sabe, vive implicando comigo, com o que faço e deixo de fazer. Fez breve pausa, adoçou o chá e perguntou: Você não encontrou a Rúbia quando chegou? Não, ela esteve aqui? Saiu e você ligou. Não sei como não se encontraram. Que pena. Queria conversar com ela também, mas longe da mãe. Talvez, se ela estivesse junto quando eu fosse contar, teria mais força. Foi bom não encontrá-la. Nossa irmã estava bastante nervosa. Por quê? Nós brigamos. Você e a Rúbia brigaram? Alarmou-se. Antes de receber uma resposta, indagou novamente. Por quê? O que aconteceu? Abner a olhou firme e disse: Sei que tem problemas demais, porém, a qualquer momento vai saber e será melhor que seja por mim. Saber o quê? Do que está falando? A Rúbia está revoltada porque hoje eu lhe contei sobre a minha homossexualidade. Simone parou, olhou-o por longo tempo, depois abaixou o olhar, dizendo quase num murmúrio: Para mim não é surpresa. Como assim? Intrigou-se preocupado. Faz muito tempo eu pensei nisso. Com uma naturalidade que o irmão não esperava, completou: Não notei nada no seu jeito de ser. Percebia-o muito quieto, e alguns anos atrás aparecia com uma namorada que não significava muito para você, e na maioria das vezes estava só. Não vai se zangar, ficar revoltada ou brigar comigo? Por que eu faria isso, meu irmão? Ele respirou fundo, ofereceu ligeiro sorriso e desabafou. Eu esperava esse comportamento da Rúbia, não de você. Como me enganei, sorriu. Para dizer a verdade, quando a ideia de você ser homossexual passou pela minha cabeça, fiquei assustada. Não queria que fosse assim. Depois, não me importei mais. A partir de então, comecei a me aproximar e ter amizade com outros colegas homossexuais, professores na universidade onde leciono. Simone sorriu ao admitir. Percebi o quanto fui tola por ter me afastado de pessoas tão boas, sensíveis e com um coração capaz de entender nossos conflitos mais íntimos, por mais insignificantes que sejam. Pude, então, ter o prazer de observar pessoas geralmente inteligentes, que se dedicam bastante aos assuntos que lhe interessam. São atenciosas, prestativas, amorosas, compreensivas, com uma capacidade incrível de atenção e carinho. São transparentes.
Sabe, se tornou um grande amigo. É com ele, o Cláudio, que tenho desabafado desde quando soube do problema do nenê. Ele é tão generoso, me consola, ouve, fala pra caramba, sorriu. Fico melhor depois de nossas conversas, que me confortam e acalmam. O Cláudio é mais confiável do que muitas amigas que tive. Nossa, como é! Aprendi a olhar os homossexuais de forma bem diferente. Você aprendeu a respeitá-los. Respeitá-los sempre respeitei. Acho que aprendi a conhecer o que é homossexualidade. Entendi que a pessoa é assim e pronto. Eu já fui muito ignorante, sabe? Lá na faculdade há uma professora de história que é homossexual. Eu não me aproximava dela por achar que iria levar alguma cantada ou coisa assim. Certo dia, em uma reunião, começamos a conversar. Passamos a ser colegas mais próximas. Nunca percebi um olhar diferente, uma conversa estranha, entende? É comum as pessoas se enganarem, como você. Não é porque sou homossexual que vou cantar ou querer sair com todos os meus colegas de trabalho ou sócios, só por eles serem homens. Isso é um engano. É só pensar um pouco. Por acaso, todos os seus colegas homens e héteros vivem lhe dando cantada e convidando para sair? Pois estão interessados em um relacionamento mais sério ou um envolvimento? Não, lógico que não. Então, por que o medo de uma mulher gay se aproximar e fazer o mesmo? Puro preconceito, eu sei. E se por acaso isso acontecer, eu devo dizer não, como diria um homem que não me interessasse. Exatamente. Simone ofereceu leve sorriso ao admitir. É assim. Era muito difícil alguém se revelar ou assumir publicamente sua homossexualidade. Somente nos últimos tempos isso se tornou um pouco mais comum. Mesmo assim, as pessoas ainda têm muita ignorância a respeito e não sabem como agir. É simples. Deve-se agir normalmente. Sei o quanto pode parecer estranho, mas depois de se ter conhecimento a respeito do assunto, é simples. Um instante e desabafou. Eu não esperava a Rúbia ter aquela reação. Não foi a forma como você contou? Na verdade, nem contei. Aconteceu assim. O Ricardo esteve aqui e... Abner relatou todo o ocorrido e disse por final. Se ela tivesse ficado para conversarmos melhor, mas não. A Rúbia adora você. Nós duas nunca fomos tão unidas como vocês dois. Eu sempre tive ciúme disso. Acho que ela vai refletir e depois irá procurá-lo, com certeza. Creio que vai contar para o pai e para a mãe. Ainda bem que já saí de casa. Acredito que não contará nada. Ela aguardou alguns segundos, pensou e quis saber. Você vai contar ou deixar que descubram? Afinal, pelo que entendi, o Davi deve vir morar aqui, não é? Talvez para a mãe eu conte. Quanto ao pai, melhor deixá-lo descobrir sozinho. Momento esse que nem quero ver. Nem eu, admitiu a irmã. Sabe, estou muito triste, magoado. Não queria que a Rúbia reagisse como reagiu. Aliás, pensei que você fosse fazer o que ela fez. Será que a mãe vai fazer como ela? Mãe sente as coisas a respeito disso, Abner. No fundo, ela sabe. Às vezes, também penso assim. A mãe me entende, me aceita. Quando nós duas conversamos sobre sua mudança para cá,
ela se manifestou de uma forma diferente, apoiando. Disse que você precisava ter sua vidinha, sem dar satisfação a ninguém. Falou do seu jeito quieto e que nunca sabemos o que está pensando. Por isso, no fundo, eu acho que ela sabe. Também sinto que sim, falou com certo desalento. Abner, o impacto, a surpresa de uma verdade como essa é só no começo. Depois passa. O tempo cura tudo. Simone sorriu com simplicidade e disse: Veja, cheguei aqui aos cacos e olha como estou depois de conversarmos. Sinto uma tristeza tão grande, uma angústia. Tem momento que não aguento e preciso chorar. Porém, pessoas que falem coisas como que disse me ajudam muito. Parece que começo a entender e aceitar um pouco mais. E o Samuel, onde está? Na universidade. Agora que passou a ser diretor do curso de História, está sobrecarregado. Outro diretor deixou uma desorganização enorme. Tem muito aluno reclamando. Então, eu estava em casa sozinha. Bateu aquela dor, aquela tristeza e... Liguei para o Cláudio, meu amigo, mas não estava em casa e o celular deu caixa postal. Lembrei-me de você. Eu queria dar um tempo maior antes de contar à família, mas... Achei que você seria a única pessoa que poderia me entender. Após um tempo, desabafou. Estou achando meu marido muito estranho, distante. Ele deve estar em choque. Assim que possível, aproxime-se dele. Conversem a respeito. Será bom para vocês dois. Ele lhe dará muita força, apoio. É o momento em que precisam um do outro. Afagando-lhe o braço, afirmou: Saiba que pode contar comigo. Não importa o dia ou a hora, pode me procurar. Estou nessa com você. Os olhos de Simone ficaram marejados. Ela pegou a mão do irmão e apertou-a entre as suas. Ele se aproximou e abraçou-a com carinho.